Olá, muito bom dia. Uma alegria podermos estar mais uma vez com os nossos devocionais expositivos na carta de Paulo aos Colossenses. Mais uma vez, quero agradecer ao Seminário Batista Logos pelo estúdio onde podemos estar gravando aqui esses devocionais. O Seminário Batista Logos fica na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira 2747. Venha nos conhecer, sou professor aqui da casa e você pode vir nos conhecer, estudar aqui conosco. Muito obrigado pela sua companhia conosco neste dia e nós vamos então dando sequência aqui na carta de Paulo aos Colossenses, nos nossos devocionais. Nós começamos e estamos falando dos versos de 1 a 8 do capítulo 1 de Colossenses, falando sobre a verdade do Evangelho. Dos versos 1 e 2 nós já vimos a saudação que Paulo faz sobre a verdade e a fé daqueles irmãos. Falamos que a verdade do Evangelho é recebida pela fé, versos 3 e 4, e no nosso último devocional, no verso 5, nós falamos que esta fé, este Evangelho da verdade, esta fé na verdade, descansa em esperança. Esse foi o nosso último ponto. E hoje nós podemos falar que a verdade do Evangelho alcança o mundo. Verso 6, parte A. Mas vamos ler o verso 6 de Colossenses 1, que nos diz assim: que chegou até vocês, este Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. A primeira parte fala que esse Evangelho que você tem ouvido, e que assim como em todo o mundo. O Evangelho, ele é universal. Ele veio para você, veio para mim, e veio para que todos, em todos os lugares, possam ouvi-lo. O cristianismo não era apenas mais uma das seitas locais do Império Romano. Não era apenas mais um culto como outros cultos em Colossos. Ele era uma boa notícia para todo o mundo, para todas as nações. O Evangelho transcende fronteiras étnicas, geográficas, culturais, políticas. Esta universalidade do Evangelho, ela é repetidamente enfatizada nas Escrituras. Em Mateus 24:14, fala que esse Evangelho será pregado em todo o mundo. Então, nós podemos ver também Jesus dizendo que ele é a luz do mundo, ou seja, de todos os lugares, de todas as pessoas, e aquele que segue não andará nas trevas, mas terá luz naturalmente. Então, o apóstolo Paulo, que também vai falar isso em Romanos, repetindo isso em Tessalonicenses, Apocalipse repete isso, Então, na verdade, a difusão do evangelho em todo o Império Romano, como naqueles dias de Paulo, prenuncia a sua disseminação em todo o mundo. É uma mensagem de esperança para todas as pessoas, para todas as culturas. A verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira igreja, o corpo de Cristo, ela é composta de pessoas de todo o mundo. E por isso que há um fruto desse evangelho, desta verdade do evangelho, que é reproduzido. Então, o evangelho, como temos dito, ele não é um sistema estagnado em um determinado lugar. O evangelho, ele é um ser vivo, ele é um ser em movimento, ele é crescente, ele é uma realidade, ele dá frutos. O evangelho não é algo estático, o evangelho está andando, o evangelho está crescendo, o evangelho está sendo disseminado, falado. Então, a igreja, ela não é apenas um monumento, ela não deve ser um monumento, um local parado, como muitas vezes nós pensamos. A igreja, ela é um movimento, a igreja está andando, a igreja está se mexendo, a igreja está anunciando este
evangelho. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, então ela dá fruto. Quando ela entra num coração divinamente preparado, num solo preparado, vai resultar em frutos. Ela possui uma energia divina que faz com que ela se espalhe como um grão de mostarda e esse evangelho cresça e cresça e cresça. Então o evangelho ele é tanto individual como também ela tem um aspecto universal, ela atinge cada indivíduo, mas ela atinge a coletividade, ela atinge as pessoas, ela atinge o mundo. Ele atinge o mundo, o evangelho ele veio para salvar, mudar, transformar, por isso que esse evangelho não é estático. Ele é um movimento, ele continua acontecendo na vida das pessoas. O evangelho ele não foi feito para ficar dentro de quatro paredes, mas o evangelho ele foi feito para ser espalhado, anunciado, dividido, para que as pessoas creiam em Jesus Cristo, confiem em sua vida e ele vai gerar frutos, como nós lemos no verso 6 aqui, que diz, esse fruto está produzindo, ele está crescendo em todo o mundo, assim como acontecia ali com os irmãos colossenses. O evangelho produz fruto na transformação interna dos indivíduos e também no crescimento externo da igreja. Os dois conceitos andam juntos. O crescimento espiritual de indivíduos levará a novos convertidos, pessoas ganhas para Cristo. Esse foi o padrão da igreja primitiva. E assim deve ser o padrão para nós. Então a palavra do Senhor, ela é espalhada como fora espalhado naqueles dias. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o evangelho vivo é o poder que transforma vidas. E enquanto ele faz isso, o testemunho destas vidas transformadas produz mais frutos, incluindo novos convertidos. E assim, o evangelho vai produzindo fruto nas vidas das pessoas e a sua influência se espalha. E essa verdade do evangelho, ela está enraizada na graça de Deus. Eles falam, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. A graça é o coração do evangelho. Ele é de Deus e ele livremente nos dá o perdão dos pecados e a vida eterna. Nós não éramos merecedores. Nós não podemos ganhar a salvação pelos nossos esforços. O cristianismo ele contrasta fortemente com outras religiões justamente nisso. As outras religiões assumem que o homem pode salvar-se a si mesmo por suas boas obras. Nada disso é ensinado nas Escrituras, que diz que a verdade é que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, veja que o evangelho da graça, ele se espalha. E Paulo, então, descreve essa graça salvadora, a graça de Deus na verdade, a graça que tem um sentido de autenticidade. A graça de Deus, ela é totalmente verdadeira. Deus é livre, soberano, misericordioso, clemente, para salvar, para nos dar a salvação. Deus nos salva gratuitamente pela sua graça. Ele pagou o preço em nosso lugar. Por isso o evangelho, que é um movimento, deve ser anunciado com constância, para que a igreja continue crescendo, individualmente e coletivamente, e o reino de Deus se multiplique, e pessoas venham aos pés de Jesus Cristo e produza muitos frutos para a glória do Senhor. Que Deus possa te abençoar. Um ótimo dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.